Olá, pessoal! Como foi a semana de vocês? Conseguiram fazer todas as atividades? Estou aqui no WhatsApp para ajudar vocês, tá bom? Esta semana a gente vai continuar com as figuras de pensamento. Só que, por ser duas figuras que pode confundir um pouquinho na hora de resolver os exercícios, nós vamos ficar essa semana somente com duas, tá bom? Para ficar mais tranquilo. Então, vamos lá. Dentro das figuras de linguagem, hoje nós vamos ver a figura de pensamento. Duas, somente duas, como eu disse. Por quê? Porque ela pode confundir um pouquinho, tá bom? Então, a antítese, lembra quando a gente fez a correção aí das atividades sobre semântica, que nós trabalhamos antonímias? Antonímias lembra os antônimos, né? O contrário, a antítese também lembra os antônimos, lembra? Vocês já estudaram sinônimos e antônimos. Sinônimos é uma palavra que significa a mesma coisa, e antônimo contrário. Então, a antítese é referente ao antônimo, que é o uso de termos que têm sentidos opostos, né? O contrário do outro. Então, é quando dentro da frase vocês trabalham com os opostos, certo? Este exemplo aí, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz, viu? Guerra e paz, antônimos. Olha esta história em quadrinhos, vocês já repararam que eu gosto muito de trabalhar história em quadrinhos, né, pessoal? Então, esta história em quadrinhos do Nietzsche, né, vai apresentar bem aí a antítese. Sabe, Adão? Tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? Aí o Adão. O que seria do John sem a Yoko, né? O John Lennon sem a Yoko Ono, né? Então, a gente vê bem os exemplos contrários, né? As antíteses, né? Que está relacionados aos antônimos, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês. Lembra de antônimo e relaciona com antítese, ok? Outro exemplo de antítese. Nossos amigos e inimigos estão a miúde em posição trocadas. Uns nos querem mal e nos fazem bem, outros nos almejam o bem e nos trazem o mal. Então, é do nosso famoso escritor aí, Rui Barbosa, né, que tem uma cadeira cativa na Academia Brasileira de Letras. Então, nós temos aí amigos e inimigos, mal e bem, bem e mal, entenderam? Antítese, vamos relacioná-las aos antônimos. Agora, vamos para o paradoxo, que é a outra figura de pensamento que a gente vai trabalhar esta semana. Já estou até aqui imaginando gente falando assim, ei, já complicou, tava facinho. Mas não, é fácil, tá bom? Mas a prática leva à perfeição. Quanto mais fizermos atividades, mais fácil ficarão as respostas. Então, vamos. O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, tal como no caso da antítese. Na antítese, a gente trabalha com os antônimos, né, os contrários dentro da frase, sentidos opostos. O paradoxo também, só que a diferença é que ele muda também o sentido, tá bom? Olha só, exemplo. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Peraí, cego e vejo? Como é possível alguém estar cego e ver ao mesmo tempo? Entenderam? São coisas que não tem como a gente aceitar. Diferente da antítese, que trabalha apenas com sentidos opostos. Aqui a ideia também é contrária. Como que eu estou cego e vejo ao mesmo tempo? Mais uma história em quadrinhos sobre o paradoxo. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Opa! Como que a certeza pode ser relativa e absoluta ao mesmo tempo? O professor aí titubeou, não foi?
Tem certeza, professor? Absoluta. Então, o relativo e o absoluto, como que a certeza pode ser os dois ao mesmo tempo, certo? Outros exemplos de paradoxo. Então, agora a gente tem alguns escritores famosos, né? O português Luís Vaz de Camões, né? Escritor de um livro chamado Os Lusíadas. Gente, vocês não imaginam o tamanho que é esse livro. Vinícius de Moraes, nosso poeta, cantor português, brasileiro, né? Desculpa, gente, brasileiro, nosso Vinícius de Moraes e o Carlos Drummond de Andrade. Vinícius de Moraes faleceu agora recentemente. Carlos Drummond de Andrade já faleceu há mais tempo. Então, vamos lá. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Como que dói e não se sente, gente? Como que a pessoa pode ter um contentamento, estar contente e descontente ao mesmo tempo? Isso é um paradoxo. Sendo a sua liberdade, era a sua escravidão, Vinícius de Moraes. Como que pode ser liberdade e escravidão ao mesmo tempo, gente? Paradoxo. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Nossa, agora sim. Como que ele está cego e vê? Como que ele está sem os olhos e continua vendo? Entenderam, pessoal? Isso é um paradoxo, são coisas que, assim, não tem como a gente entender, mas é linguagem poética, então a gente entende, né, que é só para dar mais ênfase ao sentimento, né? Então, meus queridos alunos do quarto semestre da EJA, essa semana a gente vai ficar só com esses dois, a antítese e o paradoxo. A antítese trabalha ali com as ideias, os sentidos contrários, né, dentro da mesma frase. Vamos lembrar dos antônimos, tá bom? O paradoxo, ele não é só o sentido, ele é a ideia, ele muda a ideia, mas a gente entende porque é linguagem poética, tá bom? Sempre as figuras de linguagem, elas existem para dar ênfase à leitura, tá ok? Então, vocês vão resolver os exercícios que vão na folha, tá bom? Não passei muito, porque eu sei a dificuldade de cada um de vocês. Tem a correção da semana anterior, façam a correção, tá bom, pessoal? Tenham rotina, estudem, pessoal, estudem. Eu preciso avaliar vocês com este retorno das atividades, os feedbacks. Beijos, fiquem com Deus, se cuidem. Eu sei que nem todos nós podemos ficar em casa, mas se cuidem onde vocês estiverem, tá bom? Até mais.